Bom dia, galera do Vascão. Vamos falar sobre Marlon Gomes, que ao ser campeão com a seleção brasileira deve ainda dar mais confiança ao futebol do jogador. Vamos falar também, lembram que já tem vídeos anteriores, né, no ano passado, que eu falava que não custava nada o Ministério Público checar se está tudo dentro dos conformes, os jogos de futebol, os sites de apostas. Pois é, agora o Ministério Público de Goiás descobriu um esquema de manipulação de resultado que cada jogador receberia, de acordo com o site Globo Esporte, 150 mil. Viu? Podia ter evitado isso se o Ministério Público tivesse checado antes. Ainda mais com essa avalanche agora de sites de apostas. Inclusive tem colegas que são patrocinados por empresas de sites de apostas. Eles não querem saber se esse site está dentro dos conformes, né, ou não. O que importa dinheiro na conta, né? Eu sempre fiquei um pé na frente e outro atrás, já porque no futebol brasileiro, antes mesmo dessa avalanche, essa invasão de sites de aposta, já teve a máfia do apito em 2005, teve até juiz preso, e agora está tendo esse esquema, né, de pelo menos alguns jogos envolvidos, nenhum do Vasco, mas o Ministério Público vai investigar, mas quem sabe o Vasco foi prejudicado até por causa desses desesperados. Para dizer o mínimo, né, vamos falar sobre esses dois assuntos. Desperta, Vascaíno! Salve, salve, galera do Vascão. Bom dia para todo mundo. Mande um vídeo para o Vasco Velocidade, acompanhando o nosso Vasco. É a véspera da bola rolar. Nessa quinta-feira, às 8h30 da noite, a bola rola lá no Maracanã. Estaremos lá, eu, o Eduardo Ferrari, toda a equipe da Rádio da Mix, o Vasco e Botafogo. No vídeo da tarde vou falar sobre a estatística desse confronto, que o Vasco tem mais do dobro de vitórias que o Botafogo. É o maior confronto, que a diferença de vitórias de um para o outro é gigantesca, né? Embora ano passado o Vasco não venceu o Botafogo. E vou falar sobre esse confronto no vídeo na hora do almoço. Bom, o Marlon Gomes chegou ao Rio de Janeiro depois de ser campeão sul-americano sub-20 com a seleção brasileira, né? Ele que se contundiu na penúltima rodada, não teve um jogo do título, que o Brasil bateu no Uruguai por 2-0, né? Ao lado do Andrei Santos, né, cria do Vasco também. O Andrei agora vai rumo ao Chelsea, tudo indica que ele vai direto para o futebol inglês. E o Marlon Gomes, ao meu ver, o Vasco não precisa de ir ao mercado atrás de um jogador com a característica do Andrei. Eu acho que o Marlon Gomes pode fazer essa função de volante, que sai para o jogo, que pisa na área do adversário e sabe fazer gols. E ele fez isso, fez gols, inclusive, no ano passado. Né? Mas vamos esperar ele sair de lesão. Embora o Maurício Barbieri já falou mais ou menos como quer que o André Santos jogue
que o Marlon Gomes jogue com ele. Ele rendendo nessa função de segundo homem do meio de campo, eu acho que ele tem tudo para, ainda mais agora com esse título com a Marianinha, ele tem a crescer ainda mais, né? Um título sempre dá, aumenta a autoconfiança pela seleção do seu país, ainda mais. Bom, ontem, né, o site Globo Esporte fez uma denúncia sobre manipulação de resultado, né, que o promotor do Ministério Público de Goiás descobriu um esquema envolvendo atletas que, nesse esquema, eles tinham que cometer pênaltis no primeiro tempo dos jogos da 38ª rodada da Série B do ano passado. Os jogos, no momento apurado, né, lá do Ministério Público de Goiás, né, inclusive o meia Romário, ex-Vila Nova, né, e atualmente o meia Romário e o lateral o Martuzinho, são um dos, então, o Ministério Público estão visando, né, já que o Romário seria o jogador central desse esquema, né? Inclusive teria passado calote, pode-se dizer, dos apostadores, né, que ele teria recebido 10 mil de entrada, pode-se dizer, para fazer esses pênaltis. E teve um jogo que ele não cometeu e ele foi cobrado depois. Os jogos estão sendo suspeitos de manipulação no momento. Vila Nova Esporte, Criciúma Itamuense, Sampaio, Correia e Londrina. São esses jogos que estão sendo todos válidos pela última rodada da Série B. Né? Dessas partidas, né, apenas o Vila Nova e Esporte não houve marcação de pênalti, né? Que pediu é sido da aposta. Agora você imagina diferente que muita gente acha que todo jogador ganha bem. Todo jogador, para os menos esclarecidos entre os torcedores, é bilionário. Ganha como o Romário ganhava, ganha como... Não é assim. Dos clubes de chamada de extração, até se for jogador de renome, já renomeado, até pode ser. Mas jogador não famoso, não é pouco. Eu duvido muito que se esse Romário, né, esse meia Romário, se ele ganhasse muito, ele aceitaria um troço desse. Né? O cara recebeu 10 mil de adiantamento para cometer pênalti. Eu falei em vídeos anteriores, né? Ele ainda esqueceu, sei lá, nesse jogo do Criciúma, o árbitro também esqueceu de marcar pênalti, que os apostadores tiveram um prejuízo estimado de 2 milhões. Eu sempre fui contra, depois, porque eu ainda tenho muito na cabeça aquela máfia do apito, né? Ainda sites de apostas não estavam, não tinham virado avalanche aqui no Brasil, pelo menos. Foi em sites de apostas gringas da Inglaterra,
Mas é um sistema de manipulação de resultado, tanto que os jogos tanto da Série A do Campeonato Brasileiro da época, quanto da Série B, tiveram que ser refeitos. Aí depois veio essa avalanche de sites de aposta. Tem clube que é patrocinado, está lá como patrocinador master, um site de aposta, inclusive o nosso Vasco. Mas eu sempre fui contra. Tem colegas patrocinados por sites de apostas. Eu sempre fiquei um pé na frente e outro atrás devido ao passado. O bom de gostar de história é esse. Né? A história é a ciência que você estuda o passado para entender o presente. E, novamente, a denúncia de manipulação de resultado. Mas na Europa tem clubes que são patrocinados por sites de aposta. O Real Madrid, um patrocinador, é um site de aposta. Lá é uma coisa. Lá, se for pega da cadeia e dá anos de prisão. Na Itália, um pouquinho antes dos italianos ser campeão do mundo, em 2006, houve manipulação de resultado, teve gente presa, teve jogador preso, né? Teve clube renomeado como o Milan, rebaixado. Ou seja, muita gente pagou para aquilo. Aqui que eu fico com o pé na frente e outro atrás com esses sites de apostas. Cara, não. Os caras tiveram 2 milhões de prejuízo com um jogo que não teve pênalti. O jogador que acabou sendo cobrado pelo adiantamento que recebeu, começou a esquecer de fazer pênalti no primeiro tempo. Acho que isso ele teria evitado se o Ministério Público checasse antes. Acho que se o Ministério Público comprovar isso tudo, se houve manipulação de resultados, os envolvidos sejam presos, peguem a pena que prevê a lei, cumpram a risca aquela pena, que fiquem, pelo menos aprendam, fique ensinamento, que fiquem fiscalizando o tempo todo. Eu, particularmente, sou radicalmente contra, porque ainda não vi transparência, né, ou segurança vindo das autoridades jurídicas desses sites de apostas, né, envolvidos no futebol brasileiro. Terá muito acontecido em 2005. Mas vamos ver um andamento dessa denúncia pesada. Infelizmente, isso vai acontecer, né? Bom, até mais a hora do almoço, que vamos falar sobre o clássico Botafogo e Vasco, a estatística do confronto, o jogo também de 1000 histórias, né? Embora o Vasco tenha uma larga vantagem. Até mais.